Olá, gente! Pensou que eu tinha esquecido de vocês? Absolutamente! É o nosso canal Cabeça de Bíblia, produzindo mais um conteúdo. E hoje eu queria falar um pouco sobre o pastor e a política, ou o cristão e a política e o cristão. Falar um pouco sobre o que a Bíblia nos mostra sobre isso, fala sobre isso, porque há um debate entre os cristãos, eu estou dizendo assim, numa amplitude, no geral, em um todo, e há uma balança de equilíbrio de 50% acha que é certo, 50% acha que é errado. Fragmentando isso em denominações, a gente percebe que umas apoiam e outras não apoiam. Tem denominações que chegam ao extremo de não aceitar brinco, pulseira, televisão em casa, rádio em casa, mas eu não quero parafrasear nem negritar esse assunto, porque cada um tem a sua visão daquilo que está escrito. Só que nós devemos fugir desse erro, né? Porque a Bíblia tem uma interpretação, não é milhares. A Bíblia ela foi feita para ter uma interpretação através do Espírito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas esse é outro assunto, é outro conteúdo. O que eu quero falar hoje é sobre o que a Bíblia fala sobre o cristão e a política. O cristão exercendo um cargo político. Um pastor pode? Uma pastora pode exercer um cargo político? A igreja pode estar inserida na política? O que a Bíblia fala sobre isso? É muito importante. Não é o que eu penso. Eu quero saber o que a Bíblia pensa. E vamos extrair da Bíblia o pensamento dela e os ensinos dela sobre este comentário. Então se inscreva desde já e me ajuda a compartilhar este conteúdo, tá bom? 3 segundos e eu já volto com o assunto de bate-pronto para nós meditarmos. Muito bem, gente, volta com este assunto que é polêmico, é muito polêmico. Provavelmente eu vou receber aí muitas críticas, porque a política realmente está causando náuseas e muita gente nos entristecendo bastante. O mau testemunho está aí voraz, né, ferrenho entre os cristãos que estão inseridos na política. Mas eu ainda acredito que existam pessoas diferenciadas, pessoas diferentes, que conseguirão fazer a diferença no ambiente onde estão inseridos, porque diz a Bíblia no João 4,23, e é um vídeo que eu fiz anteriormente, que Deus procura os verdadeiros adoradores. É uma prática, é um estilo de vida, e dá para ter práticas cristãs e ter um estilo de vida inserido na política. A política não é ruim, gente, entenda o que eu estou dizendo. A política nunca foi ruim. Quem faz a política que é ruim é quem distorce a política para benefício próprio, é quem se corrompe pela política, é quem usa esses meios políticos para subir na vida, para crescer na vida, né? Como o Zaqueu, por exemplo. O Zaqueu usava da política para usurpar as pessoas. Jesus foi lá, entrou na casa dele e mudou a história dele. Enfim, o Levi, o Mateus também era um cobrador de impostos. Jesus o fez um discípulo e ele escreveu um livro da Bíblia Sagrada. Então, olha, gente, é muito importante nós entendermos o que a Bíblia fala sobre a política. Se nós observarmos bem, abrindo a Bíblia Sagrada, como diz o Isaías, buscai no livro do Senhor, a gente buscando mesmo, se aprofundando. Isaías 34, se não me engano é 34:16 de Isaías. Se nós formos meditar, a gente vai perceber que o próprio Deus levantou pessoas para fazer parte da política. Deus levantou pessoas e inseriu elas na política para abençoar o seu povo. Se a política fosse ruim, o próprio Deus não levantava pessoas no seu tempo para fazer história na política e glorificar o seu nome através da política. A política não é ruim, nunca foi ruim. Ruim é as pessoas que fazem a política. Observem bem o que eu estou falando e este conteúdo. Se nós abrirmos a Bíblia e meditarmos um pouco teologicamente, você vai perceber que a política ela fez parte da história da igreja. E nós temos personagens bíblicos e cristãos renomados, personagens famosíssimos até o dia de hoje, que fizeram parte e fizeram história na política e honraram o nome do Senhor. José, por exemplo, José foi levantado por Deus. Qual a condição que José tinha? De ser um governador do Egito, mas o próprio Deus permitiu e o levantou no Egito como um grande governador e honrou o nome de Deus naquele lugar. Sua família teve que aplaudi-lo no seu tempo. Muito bom isso. Então a política não é ruim e a Bíblia me dá essa clareza. Eu vejo também Daniel.
Daniel foi colocado em um ambiente extremamente político, em um cativeiro, e lá ele se levantou como um grande político, gente. E fez história, não se dobrou, não se corrompeu, fez a diferença, e até hoje os seus escritos se encaixam perfeitamente e traz clareza até para o fim dos tempos, que faz junção ao livro de João no Apocalipse e fala sobre o fim dos tempos. Tamanho testemunho de Daniel na sua vida cristã e na sua vida política. Então a política não é ruim. Eu tenho também o Neemias, o grande construtor, que saiu, do cativeiro permitido pelo rei, que também se tornou seu amigo, e voltou para Jerusalém como um político construtor, fez história, se juntou com Esdras lá e fez história. Sanbalate, Gesem e Tobias tentou atrapalhar e não conseguiram, porque há sim condições de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, fazer parte da política e não se corromper. Porque depende da pessoa, das escolhas da pessoa, da sua índole, do seu caráter, da sua decisão e do seu estilo de vida. É isso que faz a diferença, o seu estilo de vida. E Deus procura os que têm estilo de vida. Deus procura os verdadeiros adoradores. Eu fiz um vídeo anterior, falei sobre isso. Veja lá na descrição, tem um link desse vídeo anterior, e você vai meditar um pouco sobre o João 4, 23 e 24, sobre os verdadeiros adoradores. Falei sobre isso. Eu vejo a Esther, que também foi inserida no ambiente e foi levantada como uma grande política e fez a diferença, se tornou a rainha era um cara político, e ela fez a diferença no seu tempo, abençoou muitas vidas, foi um canal de Deus para os judeus. Eu vejo Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, levantado pelo próprio Deus, achado pelo profeta, amando do próprio Deus. Então a política não é ruim. Então a pergunta, o cristão pode ser político? Pode. Um pastor pode ser político? Pode se candidatar? Pode. Deve? Aí é um direito de cada um, um direito de escolha. Se deve ou não, é a escolha de cada pessoa. Deve colocar na balança o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, se é necessário, se não é necessário, se a igreja apoia ou não, se você está debaixo da bênção do seu pastor, da sua liderança, da sua convenção, da sua denominação. Tudo isso é uma questão de entendimento, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. A Bíblia não dá nenhum veto em relação a isso. A pergunta é, o cristão pode se candidatar? Pode. O pastor pode? Pode. O pastor deve? Aí é uma questão de escolha, como já falei. Então, veja que a Bíblia, ela deixa clara essa situação política. E nós devemos sim estar inseridos na política da nossa cidade. Devemos acompanhar, porque é uma obrigação de um cidadão votar. Querendo ou não, ele é inserido automaticamente na política da sua cidade. E por essa falta de entendimento de alguns cristãos, não participa da política, vota em qualquer um, aí coloca um bando de corruptos, sem vergonha, para legislar, para governar a nossa cidade, nosso país, pessoas que não têm preparo, pessoas que não se prepararam em nada, pessoas que não têm índole, que não têm caráter, que não têm testemunho, que não têm família consolidada. Aí vai lá para tratar a família se não tem família consolidada. Vai lá tratar de corrupção se na verdade ele é corrupto. Vai lá fazer leis se ele não sabe nem viver debaixo de leis. Aí as pessoas cristãs, muitas delas incautas, muitas delas sem entendimento, muitas delas errando por não conhecer as Escrituras, muitas delas errando por não conhecer a verdade, porque a verdade liberta da escravidão, das inconsequências, da ignorância, elege pessoas sem preparo. E aí, por falta de um bom legislador, a sociedade sofre. Por causa de um bom legislador, a sociedade pena e até hoje. Então, é importante o cristão sim estar inserido na política. A Bíblia dá ênfase a isso, a Bíblia não veta isso. Tá bom? É muito importante a gente quebrar esse protocolo dentro das igrejas. Se você não quiser fazer parte como um político, eleja um bom político. Isso é interessante, isto é necessário. Inclusive, Paulo, quando se apresentou a Timóteo na sua primeira carta, do capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo falou assim, antes de comentar o que eu quero com você, antes de falar o que eu preciso falar para você, Timóteo, é importante que nós façamos uma oração para os reis e para as autoridades constituídas, para que possamos viver sossegadamente, em paz, de maneira piedosa e honesta. Olha só, Paulo ensinando, instruindo a Timóteo. Jesus um dia disse e falou para os discípulos, olha, dai a César o que é de César.
esteja inserido na política, faça o que deve ser feito. Dá a Deus o que é de Deus. Honre a Deus o seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Mas esteja inserido, faça o que deve ser feito. Então, gente, a pergunta, mais uma vez, para encerrar esse conteúdo é: o cristão pode ser político? Pode. Um pastor pode se candidatar? Pode. Deve. É uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. O importante é não perder a nossa identidade. A nossa identidade é servo de Cristo. Somos a luz que brilha em meio à escuridão do mundo, em meio às trevas que pairam no mundo. Somos o sal da terra. Precisamos entender isso. Nós não podemos perder a nossa identidade, seja na política, seja no trabalho, seja no lazer, seja longe da família, seja longe do pastor, da pastora, da sua comunidade, da sua doutrina. Nós não podemos perder a nossa identidade, porque a nossa identidade é servo do Senhor. Se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações, deixe os seus likes, compartilhe o vídeo, comente bastante isso aí, tá bom? Esse conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!